Bora para as últimas informações do Corinthians com o Vessone, o melhor pré-jogo aqui para você, tudo desse Corinthians de Atlético Paranaense, o Vessone trazendo as últimas informações e também analisando o time do Corinthians, provável escalação e também o estado da grama da Arena do Corinthians, da Neoquímica Arena, após o jogo da NFL, tudo nesse vídeo agora. Já deixa o seu palpite nos comentários, eu vou chutar aqui 2-0 Coringão, comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal, trouxe mais enrolações, bora pro vídeo. Vai ter o trio, Memphis, Yuri e Garro, provavelmente. E 1-0 já de vantagem, tá, vamos dizer que tá tranquilinho, vai, o timão. Sobre o Yuri, você disse até das contusões estranhas, ele tem uma na Arena MRV que não foi nem com ninguém, porque é uma fratura nas costas, mas não teve alguém dando uma joelhada nele, foi sozinho, lá no sintético da Arena MRV, e ele tem um problema nas costas. Fica um bom tempo parado, e agora, mais recentemente, essa hérnia inguinal. Ele volta de Caxias, começa a sentir dor e aí vira uma correria no CT, levaram ele para o hospital e ele opera à noite. Isso foi no dia, até eu peguei aqui, dia 13 de agosto. Então nós estamos no dia 10 de setembro, então menos de um mês depois ele fica à disposição do Dorival e vai para o jogo. A gente vai mostrar daqui a pouco o campinho e tudo mais. Há uma tendência do trio, obviamente, jogar. Só que tem o Garro vai jogar, enfim, treinou todos esses dias. O Memphis tem o lance das viagens todas, ele fez Lituânia, acho que é Lituânia, Roterdã, São Paulo, chegou ontem, então é aquela coisa que se analisa o jogador, mas eu acho que ele não vai querer ficar fora mesmo com essas viagens, e o Yuri tá apto, vai estar para o jogo, só que tá um mês também fora. E aí o treinador sabe que hoje ele tem alguém ali, se não é a figura do Guinegão, certamente era o Yuri Memphis. É muito melhor você colocar Yuri Memphis, mesmo nessas condições, do que colocar o Thales, ou o Romero ainda está no Paraguai e tudo mais. Mas você tem o Guinegão, o menino está bem, está confiante, então você vai e opta pelo menino. Ele ganha esse poder lá dentro, ele ganha essa notoriedade de poder falar, eu tô aqui, fiz 3 gols nos últimos jogos aí, tô confiante, os dois estão mais ou menos, e aí treinador, tô pronto. E aí o treinador decide se coloca um vindo de viagem longa e o outro de um mês parado. Essa, no caso, é a dúvida. Eu acho até que o Memphis vai pro jogo, o Yuri também eu até acho que vai pro jogo, mas a gente vai colocar depois o campinho, essa possibilidade talvez do Guinegão jogar. Nas demais posições, volta o Mateuzinho, volta o Bidu, os 3 volantes seguem fora, os titulares, porque o Ranielli teve o lance da lesão muscular, e aí talvez para o final de semana, mas para hoje não. O Carrilho, a cirurgia no tornozelo, ainda vai demandar um mês e pouco, pelo menos um mês e meio. E o Martínez jogou ontem pela Venezuela. Aliás, aliás, tomou meia dúzia e tem uma imagem lá, ele sentado na trave ali, bastante triste e tal, porque era um sonho de todos os venezuelanos ir pelo menos para a repescagem. E ele jogou ontem à noite. Também não deve chegar a tempo. Assim como o Corinthians também nem disponibilizou nada de avião, nada para Romero, que também jogou titular, e nem para Félix Torres. O que o Corinthians fez foi disponibilizar o avião e uma logística pro Hugo Souza. O Hugo Souza chegou agora de manhã no Brasil, foi lá pro CT e vai descansar durante o dia, vai pro jogo. O Corinthians tem só o menino Felipe Longo, que nunca nem jogou. Ninguém sabe como ele se comportaria como reserva. Parece ser bom goleiro, enfim, mas é muito jovem, nunca nem entrou em campo. Então você faz toda essa logística porque o Hugo é muito diferente dos outros. Além do que você corre, claro, existe a possibilidade de uma disputa de pênalti, você não pode abrir mão do Hugo. Não é, sei lá, normalmente é uns 500 mil reais para você fretar um avião. Normalmente, entre 500 e 800 mil, você paga e traz o seu goleiro que pode te colocar na próxima fase, que aliás vale 10 milhões. Quem for à semifinal, independentemente do que acontecer na semi, já garante mais 10 milhões da Copa do Brasil. Então, o planejamento foi esse, trazer o Hugo, respeitar o cansaço dos demais e ver agora essa situação da dupla de ataque, o podendo triugim, como o torcedor gosta de falar, Garro, Yuri e Memphis, está de volta aí depois, desde aquele jogo contra o Palmeiras, que os 3 não estão de novo juntos em campo.
Bom, vamos direto lá com o Lucas Herrero, que está na Neoquímica Arena, para dar as últimas informações sobre Corinthians e Atlético Paranaense. Tá lá, ó, dentro do campo, é isso mesmo? Não, tá no estacionamento. No estacionamento da... E calor, pelo visto. E calor, pelo visto. Da Neoquímica Arena. Boa tarde, meu caro. Tudo bem, Tirone? Abraço pra você, pra todo mundo aí na mesa do G4. Olha, se fosse o desejo do corintiano, o gramado seria assim, né? Preto e branco. Mas como não pode, a FIFA não deixa, a gente tá do lado de fora aqui, no estacionamento do estádio do Corinthians, que deverá ter mais de 40 mil pessoas, mais uma vez, para essa fase de quartas de final. Vocês falaram sobre o trio Jim, né? O trio Garro, Yuri e Memphis, que pode estar em campo hoje à noite. E é interessante falar sobre o poderio ofensivo, na verdade, o que as duas equipes, tanto Corinthians e Atlético Paranaense, vêm fazendo nos últimos anos nessa competição. O Corinthians, desde 2022, chega pelo menos à semifinal, né? 2021, na verdade. Aí em 2022 conseguiu chegar à decisão contra o Flamengo, em 22 decisão contra o Flamengo, 23 semi contra o São Paulo, 24 semi contra o Flamengo e agora em 25 busca chegar a mais uma semifinal. Já o Atlético Paranaense, em 7 das últimas 9 competições de Copa do Brasil, chegou até essa fase de quartas de final, então são dois times que estão chegando longe nessa competição multimilionária, né? O vencedor, como vocês dissem, quem avançar para as quartas de final, para a semifinal, chega a uma quantia de mais de 9 milhões, recebe uma quantia de mais de 9 milhões e 900 mil reais. Aliás, a meta orçamentária do Corinthians era justamente chegar até as quartas de final. Esse dinheiro a mais seria interessantíssimo, né? Até pensando nas muitas dívidas que o time tem. E aí vamos para dentro de campo, né? O Corinthians, em 3 jogos, os últimos 3 jogos, não perdeu, são 2 vitórias e um empate no clássico contra o Palmeiras, no derby diante do Verdão. O Atlético Paranaense, na Série B, vem de 3 vitórias consecutivas, estava lá embaixo, em 11º, 12º lugar, depois dessas 3 vitórias, está em 8º e ainda sonhando com uma classificação, com a vaga, né, com o acesso para a Série A em 2026. E aí trazendo os números desse trio tão importante para o Corinthians, né? A possibilidade de Garro, Yuri e Memphis estarem juntos como titulares. Nesse ano, a porcentagem de presença desses 3 como titulares é muito baixa. O Corinthians jogou 54 partidas, eles só estiveram presentes como titulares juntos em 9 delas. 16% apenas da presença desses 3 em campo nos 54 jogos do Corinthians. Mas quando eles jogam, eles resolvem. São 6 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota com o trio em campo. Memphis nem precisa dizer, né? Chegou a um ano de Corinthians ontem, 51 partidas, 15 gols e 14 assistências. E o Yuri Alberto, recuperado daquela hérnia inguinal, ficou praticamente um mês fora. Tem 13 gols na temporada, é o artilheiro do Corinthians. E aí, pro Atlético Paranaense, né, pros lados do Furacão, o técnico Odair Hellmann não estará à disposição. Ele que foi expulso na partida de ida, vitória do Corinthians por 1-0. E tem a expectativa, né, a esperança de que o Dudu, meio-campista que vem se destacando nos últimos jogos da Série B, seja titular. Então, o que temos para esse compromisso de logo mais? Um Atlético Paranaense que busca quebrar 2 tabus. Nunca eliminou o Corinthians em mata-mata de Copa do Brasil e em mata-mata geral, né? Porque foram 3 confrontos entre Corinthians e Atlético Paranaense, os 3 pela Copa do Brasil, os 3 o Corinthians avançou. E o Atlético nunca venceu o Timão em Itaquera. Em 10 jogos foram 5 empates e mais 5 derrotas, sem contar também no retrospecto do Dorival Júnior, né? Em Copa do Brasil, o homem não perde a 13 mata-matas. A última vez que o Dorival foi eliminado em mata-mata de Copa do Brasil foi em 2016. E aí, se a gente abre um pouco mais esse leque, né, para o mata-mata geral de clubes, né, sem contar a seleção brasileira, ele só perdeu 1 dos últimos 21. Portanto, são as esperanças do lado corintiano e as buscas por quebra de tabu do lado do Atlético Paranaense. 9h30, a bola rola, mais de 40 mil torcedores aqui no estádio corintiano, com expectativa do trio Jim em campo de um lado, do outro lado o Atlético tenta avançar para a semifinal e salvar praticamente o orçamento para 2025, meus amigos. Muito obrigado pelas informações, Lucas Herrero. A gente segue por aqui debatendo, você segue por aí na cobertura desse jogão que vai acontecer na Neoquímica Arena. Muito obrigado. Você vê uma coisa que é interessante que ele passou, né? A quantidade de 54 jogos, o trio só começa 9 vezes, né? Cada um teve problema. No caso, o Garro é o maior dos problemas na temporada, por conta do joelho. Vai fazer o tratamento na Espanha, volta, ficou muito tempo fora. Aí depois, quando ele tá para voltar, é o Yuri que
fratura as costas, uma costela, aí sai o Yuri. Quando tá para voltar todo mundo, aí o Memphis também sente uma lesãozinha pequena, mas sente. Então, para ter o trio o tempo inteiro, a última 2 vezes foi contra o Palmeiras e hoje pelo menos tem a chance. A gente não sabe se vai começar, mas eu acho que em determinado momento do jogo, acho que os 3 vão jogar de alguma maneira. Mas é interessante esse dado que ele passou. Além do lance, claro, o Corinthians eliminou o Atlético em todos os mata-matas até hoje, as 3 vezes que disputaram a Copa do Brasil, o Corinthians eliminou as 3, incluindo um famoso 6-2 lá em Curitiba, que a Arena da Baixada ainda era o antigo, lá em 97, um 6-2 como visitante, né? Bem raro isso. E na Neoquímica Arena, 10 jogos, 5 vitórias do Corinthians, 5 empates. Enfim, o Atlético luta contra tudo isso aí hoje. Vamos colocar na tela então como é que é o desempenho do trio quando está junto em campo. E aí eu passo a bola para Massa e para o Arnaldo também. Olá. Com o trio Gin, 25 jogos contra 45 sem o trio Gin. Aproveitamento de 16 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. É bem diferente, hein? 72% de aproveitamento contra 55,5%. 2 gols marcados por jogo contra 1,1%. 13,2 finalizações por jogo contra 11,6%. 43% de conversão de grandes chances contra 36%. Vou dar meu pitaco, Arnaldo. Eu acho que muito disso aí é por causa do Yuri Alberto. Acho que faz muita falta pro time e faz gol. Eu acho que é o Memphis Depay. Vou pegar minha flanela, Bruno, por favor. Ih, já vai. Eu quero o Memphis. Você acha que é por causa do Memphis? Sim. Ó, vamos colocar na tela aí o provável time do Corinthians que recebe o Atlético Paranaense. Hugo Souza voltou, tudo bem? Isso, chegou agora há pouco aí em São Paulo, tá lá no CT descansando e vai pro jogo. Bom time, hein? Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu, Maicon, Charles, Breno Bidon e Garro, Yuri Alberto ou Guinegão, mas deve ser o Yuri Alberto, e Memphis. É isso? É isso. A zaga só se alguém tiver algum problema clínico, assim, mas tirando isso, sei lá, coisa de concentração, de alguma coisa muito à parte, porque senão vai jogar a zaga... Amidalite. Essas coisas assim, senão vai pro jogo. Aí que tá, os 3 volantes estão fora, sobram então esses 3 volantes. Teria o Rian do menino e os outros meninos da base. Esse André, que pelo que se fala, olha, esse moleque nem teve chance ainda. Falam que tá treinando muito, é um garoto da base. Tá vendendo, Vessa? Quanto? Não, esse é com o São Paulo. Quer vender, manda ali pro... Esse manda ali pra acabou Barraquinha de... do Casares. Acabou... Tem 3 minutos. Barraquinha do Casares. Renovou o contrato dele? Renovou. Então, isso é bom. Tá mais tranquilo. E aí na frente, Garro, até o Rodrigo, o pessoal da produção, colocou a possibilidade do Guinegão, sim, porque o Yuri tem 2 meses parado. Então a gente está colocando essa possibilidade. Esse deve ser o Corinthians para o Atlético. Como ele disse, o Lucas, mais de 40 mil pessoas são aguardadas na Neoquímica Arena. E o gramado vai estar com uma tinta muito forte. Pintaram a tinta verde para tentar tampar da NFL, mas o gramado tá bom. Falaram que está em ótimas condições, só visualmente vai ter lá um risco. Vou mandar até a pessoa da produção, a gente põe no ar ali não só para vocês olharem. Não vai confundir as jardas lá, né? Não pode confundir mas o jogador. O piso em si parece que não tem, tá zerado como estava sendo e tá tudo bem. Só essa parte visual que na hora que todo mundo olhar para o jogo vai estar por causa da end zone. End zone. Aí vai estar... O cara tá especialista agora. Vai mostrar daqui a pouco as imagens aí do gramado. Agora... Mas hoje eu acordei com uma sensação esquisita, viu? Essa drama, pênalti, uma coisa assim. Mas... O futebol precisa de respeito, né? Como você sempre diz, né? Não, isso... Precisa respeitar o futebol. Não é mais simples que parece? Mas também, o que quer dizer isso? Não, porque o Corinthians... Eu tô dando esse exemplo. O ano passado, em Ribeirão, 2-1 no Red Bull Bragantino. Vem pra volta sul-americana. Garro aos 8 minutos. 1-0. Abre 3-1. 3-1 dentro da sua casa. Deu 5 minutos, 2 gols de escanteio. Foi para o Red Bull vira. Aí o Hugo Souza tem que salvar nos pênaltis com 3 match points. Então, assim, ou você faz a coisa acontecer, ou você pode ter problema. Não interessa que ganhou por um gol de diferença fora de casa. O Red Bull tá aí para mostrar que pode ser o contrário. Tem um aspecto que é fundamental também. O Atlético melhorou, avançou. Temos um adversário, Tá né? confiante, né?
São 13 rodadas para terminar a Série B e ele está a 5 pontos do 4º colocado. Então, estavam falando em Série C. Então a recuperação realmente é... É uma recuperação interessante, né? Na partida. Vamos ver o retrospecto do Corinthians na Copa do Brasil desde 2018. Aí, Vessa, é forte o negócio, cara. Vice-campeão em 2018. O Vessa vai lembrar que o jogo foi polêmico, né? O jogo... Gol do Pedrinho. Gol do Pedrinho. Não, aquela noite eu fui brindado porque eu fazia a apologia contra o VAR de qualquer forma. Aquilo lá não existe. Não existe. O anulado. Para quem não lembra, o estádio vai abaixo. Acabou, Eu não lembro. É o maior impacto. Como era o primeiro impacto, Nossa. Eu nunca mais vou ver o impacto daquele no estádio, assim. Porque ninguém sabia direito como que era o VAR. Era início de tudo. O cara acerta um petardo de esquerda. Aí acerta, o estádio vem abaixo. Aí anula. Simplesmente acabou. Implodiu o ambiente do estádio, porque o Jadson põe a mão no peito, o Dedé põe a mão na cara e fica. Porque o Pedrinho tinha acertado o gol, ele cai. Falou, aqui eu tento alguma coisa. E aí deu certo e o gol anulado. Voltaram a fita para dar uma falta. O que aconteceu? Voltaram Teve a fita para falta. Teve uma falta no começo, do lance, antes do Big Então, Ben, teve uma falta lá e tal. Vírgula. É. É uma falta interpretativa, não foi um escândalo de sim. falta. Sim. Jadson em quem? No Dedé daqui. Então, é como se o Vessone fosse dar um encontrão em mim. Ele cai, certo? Ó. E eu... garoto. Só colocar uma curiosidade nesse dia. Mostra pra ele. Depois do jogo, enfim, ele não tá mais aqui para confirmar a história, mas é o Dudu, ex-preparador físico do Corinthians, que estava no Cruzeiro, preparador físico do Mano, infelizmente falecido. E o Dudu me encontra, porque eu fiz a cobertura há muito tempo do Mano com ele lá no Corinthians, e ele me encontrou na porta do ônibus, eu fui cumprimentá-lo e tal. Ele, vou te falar uma coisa. Se a gente toma aquele segundo gol, a gente tomaria o terceiro e perderia o jogo, perderia o título no tempo E ele falou que o estádio, do jeito que ia ficar, tal, ele falou que era impossível a gente sustentar. Mas a tela é muito boa. Volta lá, volta lá, que o Tironi estava falando. Então a gente parou em 18. Porque em toda a desgraça que está aí recente do Corinthians, essa falta de dinheiro, desmandos e tudo mais, o time vem chegando, entendeu? Pelo menos vem se aproximando aí nos últimos anos. Eu acho que nessa é uma... Que esse América é aquele famoso pênalti do Piton. Tá de costas. Andando de costas. Aquilo ali foi... Aquilo o Corinthians foi retirado da Copa do Brasil. Aquilo não dá. Aquilo é brincadeira, né? Mas enfim, aí vice em 2022, jogando bem contra o Flamengo, jogando bem o segundo tempo. E aí Vitor Pereira, né? Vitor Pereira tá 3-1 nos pênaltis a favor, tomou a virada. Faz o gol, Fagner. Era só fazer, praticamente acabava tudo. Entra na trave, né? E depois perdeu para os dois campeões, né? O São Paulo seria campeão em 23 e o Flamengo em 24. O Corinthians cai para os dois campeões na semi. E agora, passando hoje, seria a terceira semifinal seguida, a quarta, né? Na verdade, semifinal seguida, diante de um cenário bem complicado para o Corinthians. Me parece algo também que tem ali seu valor, né? Apesar de não ter conquistado o título. Mas isso é sinal do quê, vocês acham? Que o Corinthians, como no Brasileiro não tem tido chance, ruma forte para as Copas? 9 jogos, vambora. O brasileiro está sempre abandonado. As Copas é o que está mais acessível. Como que você vai encarar 38 rodadas, times melhores, elencos melhores? É muito difícil. Então lá no Sul também, se fala, esquece o pontos corridos, vamos partir para as Copas, desde janeiro. Eu sei. Ele vai vir na Espanha. Espanholização. Ouvindo vocês falarem. Não. E acho que tem... Então, historicamente, isso é difícil até de explicar, porque mudam dirigentes, técnicos, jogadores e tal. Historicamente, uma facilidade muito maior em Copas nacionais do Corinthians do que Copas internacionais. Vou colocar aí, a gente tinha prometido mostrar como está o gramado da Neoquímica Arena depois da NFL. Vamos mostrar. Essa imagem é de ontem à tarde, tá? Olha a endzone ali. A saída que eles fizeram foi de pintar lá forçar o verde, né? E aí você fica com um verde mais forte na endzone. E foi assim que eles encontraram, porque realmente a tinta é muito forte que a NFL usa. Acho que é questão de tempo, depois ela dá, mas o piso em si falaram que está perfeito, como
costuma ser lá na Neoquímica Arena, mas fica A a única curiosidade. coisa é se o Mateuzinho e o Bidu acharem que a bola vai sair para lateral na linha verde em vez da branca. Isso entendeu? é verdade. Pega a bola com a mão ali. Acha que o campo é menor. Já vai né? bater. Sim, isso pode acontecer mesmo, tem que tomar cuidado. Mas essas são as imagens de ontem, tá? Ontem à tarde. Acho que para hoje não vai ter tanta mudança assim. Vai ficar algo parecido em relação ao gramado, que na teoria tá tudo bem o piso. Tá ok. Todos os ingressos esgotados? Como é que tava essa? Todo esgotado. Agora de manhã tinha um pouquinho lá no plano de sócio mais caro, aqueles Oeste que fica ali atrás do banco. Aí havia também os camarotes, né? São 3.000 camarotes, são 3.000 lugares de camarotes, são 89 camarotes. Então a gente nunca sabe como vai estar a lotação de camarote, né? As empresas podem não mandar a pessoa, tem as cativas também, que o cara é dono da cativa, enfim, ele aluga a cativa, é dele, ele pode ir ou não pode não ir. Então o clube não controla muito nem camarote nem cativas. Mas os ingressos norte, sul, leste inferior, leste superior, tudo isso, enfim, está esgotado. A gente deve ter entre 44 mil pessoas de novo. Jogo às 9h30. Jogo 9h30. Para chegar é maravilhoso, mas para ir embora é aquela correria. Essas coisas, enfim. O metrô não fica mais aberto nos jogos do Corinthians. A NFL fica lá, maravilhoso, passa a madrugada toda, a prefeitura, o governo, né, no caso, libera o metrô para as pessoas voltarem quando tem NFL. E quando é jogo do Corinthians, é correria. Você acaba o jogo, eles têm pênalti, então aí é mais correria ainda, porque você tem que sair correndo, senão o metrô fecha e tal. Enfim, o torcedor sofre. E os acordos para deixar o metrô estendido é sempre em eventos, ou Copa do Mundo, NFL... Olimpíada, mas com os jogos do Corinthians não tá acontecendo isso. Bom, é isso, Fel, informações aí com o Vessone. Tentei deixar o máximo possível só do Vessone falando, né, para trazer informações mais precisas do Corinthians, análise ali, que o Vessone é muito bom. Tem gente que não gosta dele, normal, mas eu gosto muito dos comentários do Vessone, cara, é fera demais. E, cara, o gramado aí, cara, eu lembro que ano passado, quando teve esse NFL aí, o gramado ficou completamente destruído, cara, ficou muito ruim, cara. Mas esse ano parece que não tá assim, né? O Vessone já confirmou. Somente essas linhas, essas manchas aí, né, que vai ficar, não tem como. Cara, não sei se os caras passassem uma tinta por cima ali, mas é difícil você cobrir o preto, né? Passar uma tinta ali, acho que só com o tempo mesmo vai. A grama crescendo naturalmente e vai sair todas essas marcações aí. Espero que não atrapalhe pra gente, né? Pra gente assistir na televisão, né? Vamos ver como vai ficar isso daí. Mas com relação ao jogo, o Ant ali já tá secando, né? Falando que vai pros pênaltis e tal. Ainda tá doendo, né? Que foi eliminado, né? Ainda tá chorando aí, né? Dói a eliminação ainda pro Coringão, né? Tomando dois pau. Um aqui, um lá na Arena Chiqueiro, né? Aí o cara fica nessa aí. Então, Coringão, mano, tem que vencer. Não tem como. Força total somente ali com o Martins, que deve ser poupado, né? Jogou ontem. Então, e talvez... Cara, não sei se o Guinegão começa, hein? Talvez não, né? Eu acho que vai começar com o Memphis mesmo. E no segundo tempo ele coloca o Guinegão. Tem que dar chance pro moleque aí, moleque fazendo gol pra caramba. Se não colocar ele hoje vai ser uma sacanagem do Dorival. E, cara, quem diria, né, que esse transfer ban, entre aspas, ia ser um pouco bom pro Corinthians pra poder testar essa molecada, o Kaique, o Guinegão, entre outros aí. Agora eu tô esperando o Jacaré entrar também, cara, pra poder, né, a gente se classificando aqui e conseguir ganhar alguns jogos no Brasileiro, se distanciar lá da zona de baixo. Eu acho que dá pra dar mais chance pra molecada, um Jacaré ali e tal, Kaique, pra gente poder, né, encorpar essa molecada e chegar na semifinal um pouco mais forte e mais tranquilo. Então é isso, comenta aí, deixa seu likezão, fiel. Comenta seu palpite nos comentários. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.